Polícia Federal que faz buscas na casa de Jair Bolsonaro e prende ex-ajudante por suspeita de fraude em carteira de vacinação. O governo de São Paulo propõe reajuste maior a militares e irrita policiais civis. E ainda os planos para as capivaras do Rio Pinheiros. O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos. A Polícia Federal faz buscas na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro e prende o seu ex-ajudante, tenente-coronel Mauro Cid. A Pepita Ortega traz as informações para a gente. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Felipe. A Polícia Federal fez buscas na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro na manhã desta quarta-feira e prendeu o tenente-coronel Mauro Cid, seu ex-ajudante de ordens, no bojo de uma operação sobre a inserção de dados falsos de vacinação da Covid-19 no sistema do Ministério da Saúde. Outros 2 assessores de Bolsonaro também foram presos, Max Guilherme e Sérgio Cordeiro. Os outros mandados de prisão preventiva atingiram o secretário de governo de Duque de Caxias, João Carlos Brecha, o sargento Luiz Marcos dos Reis e o advogado Ailton Gonçalves Moraes Barros. Durante as diligências, os investigadores apreenderam o celular de Bolsonaro. Ao deixar sua casa na manhã dessa quarta, ele se disse surpreso com a ofensiva e alegou que não existe adulteração de sua parte e que nunca lhe foi pedido cartão de vacina em lugar nenhum. Não existe adulteração da minha parte, não existe. Eu não tomei a vacina, ponto final. Nunca neguei isso. Não havia gente que me pressionar para tomar vacina. Sim, é natural. Eu falei, não tomar por quê? Porque li a bula da Pfizer. Foi apreendido não, foi tirada uma cópia do cartão de vacina dela também. Foi vacinado nos Estados Unidos, eu não sei a data certa, acho que foi 21. Meu celular foi levado, da Michelle foi, eu não sei. O meu telefone não tem senha, deixar bem claro, não tenho nada a esconder sobre nada, não é cartão apenas. E a outra minha filha que eu respondo para ela, Laura, de atualmente 12 anos, não tomou a vacina também, tem o laudo médico tocante aí. No resto, eu realmente fico surpreso com a busca e apreensão por esse motivo. Os investigadores suspeitam da falsificação de dados dos cartões de vacinação do ex-presidente, de sua filha Laura, do coronel Mauro Cid, de sua mulher e de sua filha, e ainda do documento do deputado Gutenberg Reis de Oliveira, que é alvo de busca. Segundo a PF, a alteração de dados no sistema do SUS possibilitou a emissão de certificados de vacinação com seu respectivo uso para a burla de restrições sanitárias impostas pelo Brasil e pelos Estados Unidos em meio à pandemia. A corporação chegou a apontar que o objetivo do grupo seria manter coeso, abre aspas, o elemento identitário em relação às suas pautas ideológicas, no caso, sustentar o discurso voltado aos ataques à vacinação contra a Covid-19, fecha aspas. Bolsonaro foi intimado a depor sobre o caso às 10 horas da manhã na PF em Brasília, mas não compareceu para a oitiva. Bom, em primeiro lugar, tudo isso que Jair Bolsonaro falou não significa absolutamente nada, porque o que foi apurado pela Polícia Federal e está cada vez mais pingando aí na imprensa, porque ainda não foi retirado o sigilo de absolutamente tudo, é que houve pessoas, e provavelmente teriam sido essas que acabaram sendo presas hoje, que fraudaram esses cartões de vacinação no sistema eletrônico do SUS. Então, quando o Bolsonaro disse que ele não fez isso, bom, isso não alivia tanto, porque na verdade você tem uma apuração mostrando lá que os assistentes dele teriam feito isso no cartão dele, né? Então é claro que os operadores, se pode chamar assim, eles são sempre os primeiros a serem pegos. Vamos ver se Jair Bolsonaro sabia de que isso estava acontecendo ou não, quer dizer, no sentido de que a Polícia Federal teria que provar isso. Geralmente, nessas acusações em que operadores são pegos, primeiramente, o chefe ou quem tem uma ascendência hierárquica sobre eles diz que não fez nada, porque quem fez foram os outros, e, eventualmente, se as provas ficam evidentes dos crimes cometidos, diz que não sabia de nada. Então vai caber a polícia investigar para ver se Jair Bolsonaro teve alguma participação nisso tudo. Agora, o registro falso de vacinação do Bolsonaro e da filha dele, Laura, foi incluído no sistema eletrônico do Sistema Único de Saúde, o SUS, no dia 21 de dezembro do ano passado, 2022. Então, pouco antes ali, pouco mais de uma semana do final do mandato do Bolsonaro. E teriam sido apagados, de acordo aí com as investigações, 6 dias depois, no dia 27, 3 dias antes de Bolsonaro, a Michelle, sua esposa, e a própria Laura irem para a Flórida, Pegaram um avião e se mandaram lá para os Estados Unidos. E o Mauro Cid foi junto. Mauro Cid, que foi preso nessa quarta-feira. Então existe essa suspeita
como foi colocado pela reportagem, é de que esse grupo que envolve o Mauro Cid, mas não necessariamente, né, o Bolsonaro, teria fraudado o cartão de vacinação para poder entrar nos Estados Unidos, burlando as regras até então em vigor no país. Isso ainda precisa ficar mais claro. Vamos ver aí até onde a Polícia Federal foi nas investigações. E houve toda uma articulação para que eles fizessem esse registro lá em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, com datas anteriores de que Jair Bolsonaro teria se vacinado, e houve uma preocupação que tivessem sido datas em que Bolsonaro também estava com agenda oficial nos locais em que teria sido vacinado, embora não tenha sido, né, pelas alegações dele. Aí havia um lote de vacina que na verdade ia para Goiás, aí eles perceberam que não dava para registrar esse número no sistema, então precisavam de um número de um outro lote que tivesse no Rio de Janeiro para poder usar forjando a vacinação. Aí pegaram esse lote e a PF descobriu isso pela troca de mensagens do Mauro Cid, quer dizer, teve acesso ali a uma troca que mostrou que eles estavam articulando essa fraude. Quer dizer, tudo para conseguir entrar no sistema, para conseguir imprimir cartões e depois apagar tudo, mas ficar com aquele certificado e conseguir ter acesso a locais que cobravam essa garantia de que você realmente foi imunizado. Então é claro que isso tudo pega muito mal para o Jair Bolsonaro nesse momento, apesar de que os bolsonaristas vão sempre alegar que é a instrumentalização da Polícia Federal, que é o Alexandre de Moraes retaliando, porque perdeu no caso do projeto de lei das fake news, só que a gente tem que ver exatamente a data em que o Moraes deu essa decisão e o horário. Isso tudo ainda vai ser revelado aos poucos. E claro, sempre há comparação, os corruptos, lavadores de dinheiro são soltos, olha aí o Sérgio Cabral que foi descondenado lá por aquele novo juiz da suposta Lava Jato, mas todos os trambiqueiros, eles têm que ser presos, independentemente do grau da gravidade dos seus crimes, né? Um erro não justifica o outro, um crime não justifica o outro. Na Eldorado, análise dos fatos. O presidente da Câmara, Arthur Lira, convence o presidente Lula a abrir o cofre e liberar emendas e cargos em troca de apoio no Congresso. Apuração exclusiva da colunista do Estadão, Vera Rosa. Boa tarde, Vera. O tempo está quente aqui em Brasília, viu? Muita coisa acontecendo. E o presidente da Câmara, Arthur Lira, avisou o presidente Lula que o governo precisa liberar as emendas e também os cargos que estão travados ali do segundo e terceiro escalão para conseguir apoio no Congresso. Ele teve essa conversa com o presidente Lula ainda ontem e o presidente ficou de liberar cerca de 10 bilhões, determinou a outros ministros, além do Fernando Haddad, com quem ele falou primeiro, que comece a liberar 10 bilhões em emendas, que é o montante previsto para deputados e senadores, além de restos a pagar do governo Bolsonaro. O Lira tem criticado muito a articulação política do governo. Ele diz que o ministro Alexandre Padilha, que é o responsável pela articulação política, o ministro das Relações Institucionais, é um sujeito fino e educado, mas que tem tido dificuldades. Lira disse isso numa entrevista ao jornal O Globo. Aí eu perguntei para o ministro Padilha, o senhor vai responder? Ele disse o seguinte, eu sou fino e educado, então não vou responder. Então, essa situação continua tensa aqui em Brasília, muita coisa na pauta. É fato que o governo ainda tem problemas na articulação política para construir a sua maioria ali no Congresso. E o Lira tem conversado com o presidente Lula, que tem vários obstáculos aí a enfrentar daqui para frente. Daqui a mais ou menos 2 semanas vai ser instalada mesmo a CPI dos atos golpistas de 8 de janeiro. Era para ser instalada essa semana, mas os partidos não indicaram ainda os membros, então estão prevendo aqui que seja por meados deste mês de maio. Além disso, tem a CPI do MST, outras 2 CPIs também, mas essas são as principais. Fora votações muito importantes, que são a do arcabouço fiscal, da reforma tributária. Tem cerca de 400 cargos de segundo e terceiro escalão que ainda não foram preenchidos. Fora essas emendas do orçamento, que o Supremo Tribunal Federal, no fim do ano passado, em dezembro, proibiu o chamado orçamento secreto. Nesta terça, sob pressão das Big Techs como Google, TikTok e Meta, além da oposição, a Câmara adiou então a votação do projeto das fake news, como explicou a Vera. A incerteza sobre o número de votos para aprovar a proposta fez com que a base governista optasse por cancelar a apreciação do projeto. Arthur Lira
parte chancelou o pedido após ouvir os líderes dos partidos. A demanda partiu do relator da proposta, Orlando Silva, que alegou que precisava de mais tempo para atender todos os pedidos de mudança no texto. Eu gostaria de fazer, presidente, um apelo a Vossa Excelência. Se Vossa Excelência, consultando os líderes ou usando a prerrogativa de presidente, se pudesse retirar da pauta de hoje para pudéssemos consolidar a incorporação de todas as sugestões que foram feitas, de modo a que possamos ter uma posição que unifique o plenário da Câmara dos Deputados no movimento de combater desinformação, garantir liberdade de expressão, responsabilidade para as plataformas e transparência na internet. Esse é um tema, presidente, que não é do governo nem é da oposição, é um tema do Brasil. E aqui não pretendo, presidente, me permita, fazer gincana, mas produzir o melhor texto possível. Ouvindo atentamente o pedido do relator, que para mim já era suficiente, os líderes, na sua maioria, também caminham por uma saída da manutenção do diálogo. E, portanto, de ofício, o projeto não será votado na noite de hoje. Deixa eu traduzir isso aí. A urgência que tinha sido aprovada para a votação desse projeto de lei, chamado pelo governo de PL das fake news, chamado pela oposição de PL da censura, era seletiva. A urgência era seletiva. Ela só valia se o presidente da Câmara, Arthur Lira, conquistasse o mínimo de votos para aprovar o texto, agradando ao governo Lula e ao mercado da comunicação, que tem aquele interesse na remuneração por parte de plataformas de redes sociais para o conteúdo jornalístico. Como o Arthur Lira ainda não conseguiu, foi urgente adiar. Então foi uma derrota parcial de todos eles, que, como eu escrevi ontem, o Lula tentará reverter liberando mais emendas. E aí a notícia da Vera Rosa de hoje confirma a análise que eu tinha feito, porque esse é o tradicional mecanismo utilizado pelo Lula e pelo Arthur Lira. Quer dizer, é compra de apoio parlamentar com liberação de verbas. É disso que a gente está falando. Então muitos parlamentares são suscetíveis a essa moeda de troca e eles podem acabar endossando aí o texto apresentado pelo governo. Portanto, é uma derrota parcial que ainda pode ser revertida. É preciso ficar de olho, monitorar e debater o assunto, porque tem muitas questões nesse projeto que precisam ser alvo de maior debate. As pessoas têm algumas posições sobre pontos específicos, elas se apegam àquele todo, só que muitas vezes estão fazendo vista grossa para outros pontos obscuros. O principal deles, já falei aqui várias vezes, é a questão do órgão regulador. Quer dizer, havia ali a previsão de uma entidade autônoma supervisora, que é para fiscalizar o cumprimento da lei e que poderia ser controlada pelo governo a princípio. Aí houve muita crítica da oposição, o relator Orlando Silva tirou e aí foi sugerir que a Anatel ficasse encarregada. Só que a Anatel também é suscetível à instrumentalização política e isso acabou gerando mais contestação, que levou também, por isso, ao adiamento. Você tem a questão de que os parlamentares estão querendo ser exceção. Quer dizer, nas redes sociais eles querem ter a extensão da imunidade parlamentar. Então o projeto de lei vai valer contra todos nós, usuários de redes sociais, mas não contra os parlamentares que aprovam esse projeto de lei. Ora, se eles estão aprovando para todo mundo, que eles também possam ser alvos. Quer dizer, é uma argumentação que se faz a respeito disso. Então isso obviamente pega mal, parece que eles vão ter uma liberdade chancelada por lei para desinformar e espalhar fake news nas redes sociais e eles são um dos maiores disseminadores de fake news. Você também vai ter que discutir em algum momento, e eu sinto falta dessa discussão, sobre a proibição do anonimato. Eu já denunciei muitas vezes militante virtual, lotado em gabinete, que está usando a internet para fazer propaganda do titular da pasta, do parlamentar, que o chamou para ser remunerado naquele gabinete e está lá sem ser identificado. Então você tem esses blogueiros de crachá, gabinete do ódio, você tem isso no lulismo também, como tinha no bolsonarismo. Então isso aí é muito grave, que as pessoas possam fazer tentativas inclusive de assassinato de reputação dos outros, ataques a jornalistas e cidadãos comuns que tenham críticas ao seu grupo político, sem estarem devidamente identificados. E houve, só para completar, perdão,
reação estatal contra o Google por ter posto aquele editorial, aquele artigo com um link sobre a logo na sua página principal, que foi muito exagerado, né? O governo Lula, por meio da Senacom do petista Vadir Damus, o Randolph levou o caso para o CAD, que abriu o procedimento preliminar. Você teve aí uma iniciativa do Ministério Público Federal, mas essa ainda quer ouvir as plataformas, ao contrário de muita gente, e o Moraes mandando tirar tudo, mandando até a Polícia Federal pegar o depoimento de presidente ou representante daquelas plataformas, se metendo por meio do inquérito das fake news, que cabe tudo lá dentro, aí ele usa para ser o editor do debate público. Quer dizer, quem precisa de projeto de lei se ele já consegue fazer isso tudo? Então a gente tem que avaliar aí o nível de autoritarismo, e tudo isso acabou reforçando a oposição no seu discurso de que tudo precisa ser mais bem debatido. Análise dos fatos. A apuração da coluna do Estadão aponta que a proposta de valorização salarial dos policiais paulistas entregue pelo governador Tarcísio de Freitas à Assembleia Legislativa ontem acirrou a disputa entre as categorias da segurança pública. Com elevação média de 20% dos vencimentos, o texto garante reajustes maiores aos agentes militares em detrimento dos civis. Neste último grupo, o maior aumento foi de 24%, concedido aos peritos criminais, escrivães e investigadores de terceira classe. Já para os militares, a elevação vai chegar a, no máximo, 30%, e no caso dos subtenentes, 31%, no caso dos soldados de segunda classe. A redução da diferença salarial é uma demanda antiga da Polícia Militar, categoria que pertence ao secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite. Se for aprovado no Legislativo, o salário mínimo paulista também deve subir, a um patamar de R$ 1.550. Tarcísio de Freitas garantiu que vai dar reajuste acima da inflação para todos os servidores públicos. O aumento, no entanto, deve ficar abaixo dos concedidos aos policiais. Pega muito mal fazer esse tipo de aceno à base e esquecer os demais servidores. Então, quando você aumenta o salário de um determinado grupo, os outros querem também na mesma proporção. É a base eleitoral, no entanto, de determinados políticos. O próprio Derrite, eventualmente, sai aí da Secretaria de Segurança Pública, quer voltar a ser deputado federal, e ele tem ali os votos conquistados também com esse tipo de ação dentro desse determinado nicho. Então é claro que eles vão se tornar alvos dos demais grupos de pressão. Por isso que tem que ter todo um cálculo aí financeiro para uma distribuição mais igualitária desses ajustes. Análise dos fatos. Seguimos com a análise dos fatos para falar sobre a prefeitura e os planos aqui da administração para esterilizar as capivaras que estão lá no Rio Pinheiros. José Maria Tomazella, conta mais. A Prefeitura de São Paulo tem plano de esterilizar as capivaras que vivem às margens do Rio Pinheiros, na capital, para evitar o aumento na população desses animais. Maior roedor do mundo, pesando até 90 quilos, a capivara pode ser agente de transmissão de doenças e causar acidentes de trânsito, segundo os envolvidos no projeto. Ao mesmo tempo, os animais são uma atração à parte para os paulistanos que utilizam as ciclovias do Rio Pinheiros e do Parque Bruno Covas. O plano de castração é discutido com a ONG Projeto Capa, que há 3 anos monitora as capivaras do Pinheiros. A Prefeitura disse que ainda precisa definir como será feito esse manejo e obter autorização dos órgãos ambientais. Tanto o município quanto a ONG afirmam que não é possível simplesmente transferir os animais para outros locais, pois isso poderia colocar em risco todo o grupo. Em Belo Horizonte, um programa de esterilização semelhante quase extinguiu o grupo de capivaras que vive às margens da Lagoa de Pampulha, cartão postal da cidade mineira. Após 3 anos da castração, restaram somente 12 dos 56 animais. Olha, lá no Rio de Janeiro tem muita capivara em torno da Lagoa Rodrigo de Freitas, o pessoal para tirar foto e tal. Agora, não recomendo que chegue muito perto, que fique brincando muito não. Teve até um caso próximo de mim, de um cachorro que foi se meter com a capivara, e a criança foi tentar salvar o próprio cachorro, porque a capivara atacou, aí a capivara atacou a criança, a mãe teve que salvar a criança, que foi salvar o cachorro, e a criança acabou muito machucada. Então é preciso haver também uma preocupação aí com a segurança dessas pessoas que estão nesse entorno. Análise dos fatos. E o Paris Saint-Germain suspende o Messi por 2 semanas depois da viagem que ele fez para a Arábia Saudita. Fala, Morelli. Olá, amigos. Quero falar de Messi, quero falar de PSG, quero falar do Barcelona. O Messi faltou a um treino nesta quarta-feira do clube francês, está em viagem
para a Arábia Saudita, sem ordem do clube. Essa viagem, segundo informações vindas da França, se refere a contratos particulares do próprio jogador e isso coloca praticamente um fim em sua participação no PSG. Messi tem contrato com o clube até o fim dessa temporada, que acaba no mês que vem, não sinaliza a sua permanência por mais um ano ou dois no time francês, e agora a pergunta que se faz é qual será o destino do campeão do mundo, Lionel Messi. Ele tem muitos sonhos de voltar para o Barcelona, existe muitas conversas no próprio clube espanhol nesse sentido. O Barcelona está tentando refazer algumas contas para trazer Messi de volta, todo mundo sabe, ele cresceu no clube espanhol, mas também há interesses de outros times de outros países. Estados Unidos é um deles, o futebol da Arábia Saudita também é outro, todos talvez pagando melhor até do que ele venha a receber no Barcelona, mas é o Messi que vai decidir. O grande objetivo da sua carreira foi conquistado na temporada passada, foi campeão do mundo pela Argentina, o que não acontecia desde que ele se lançou no futebol profissional, ganhava muitos títulos no Barcelona, ganhava muitas premiações pessoais, mas nunca tinha conseguido ganhar uma competição. A Copa do Mundo do Catar veio para coroar isso e mais perto do fim da sua carreira. Não se sabe se ele vai continuar ainda defendendo a seleção. Foi chamado algumas vezes depois da Copa do Mundo. Falei, gente, um abraço a todos, valeu! Por mim, o Messi vem encerrar a carreira no Flamengo, morar no Rio de Janeiro, que beleza. Quando o Flamengo estava bem, eu brinquei aqui que ele dava um bom reserva do Arrascaeta, mas agora ele conquistou a vaga. O Flamengo está muito mal, precisando do Messi. Seja bem-vindo. O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos. Você ouviu Análise dos Fatos. Se você perdeu esta edição ou quer ouvir de novo, acesse radioeldorado.com.br ou assine gratuitamente o podcast no iTunes, Google Podcast, Deezer ou Spotify.